Olá, meu amigo. Obrigado por seu tempo. Vamos andar na palavra por uns minutos agora. Estamos falando sobre vislumbres de Cristo. Um dos vislumbres, ou vislumbres do Evangelho, um dos vislumbres mais detalhados que testifica de Jesus antes que ele veio, antes de Cristo chegar e sofrer a nossa morte. É Isaías 53. E muitos sobre a história da igreja, quantas pessoas, quantos pregadores, pastores, preleitores, evangelistas se referiram a este capítulo da Bíblia, mostrando como séculos antes de Jesus Cristo chegar, Deus já tinha predeterminado, predestinado ele chegar e não ir direto para tomar o trono de Davi e reinar sobre o mundo. Ele ia sofrer, ia morrer como consequência do nosso pecado. Ele ia ser nossa propiciação. Ele ia ser nosso Salvador. Isaías 53 fala sobre isso, como ele era ia ser um homem desprezado, mais rejeitado entre homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Não fizeram dele caso algum, profetizando 700 anos antes de Cristo chegar. Tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. As detalhes falando aqui, houve em vários momentos, por exemplo, o povo judeu dizendo que essa profecia estava falando sobre o povo judeu. Só que versículo 5 diz que foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, falando como aquele não tinha pecado. E o que ele sofreu era por causa do nosso pecado, mas que nós íamos ser sarados pelo sofrimento dele. Esse retrato aqui está falando de Jesus Cristo. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E nós temos o testemunho dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, que Jesus não se defendeu, que ele não demonstrou poder, mas que ele sofreu e que ele aguentou toda aquela injustiça por amor de nós. Cada açoite, cada golpe, aquela coroa de espinhos, cada vez que zombaram, e todas as pessoas que zombaram, ele não abriu a sua boca. E isso foi o plano de Deus antes da fundação do mundo. E Deus colocava no Antigo Testamento avisos para o povo dele. O meu filho, o seu Messias, o seu Salvador vai chegar, mas ele não é um Salvador político. Ele vai chegar, ele vai sofrer para resgatar-vos dos seus pecados, para sofrer a penalidade do pecado, para trazer vida a quem está morto em ofensas e pecados, para fazer reconciliação entre o pecador e um Deus todo santo, para dar a água da vida gratuitamente a quem quiser, para dar entrada como porta do céu, dar entrada ao humilde que reconheceu a necessidade e aproveitou da graça de Deus. E entrando pelaquela porta, ele ia achar pastagens. Jesus foi um homem de sofrimento. E Jesus que o mundo mostra e que muitos lugares oferecem hoje, um Jesus de felicidade, de alegria sempre, nenhum problema, nenhuma doença, sempre suficiente dinheiro e dinheiro em abundância, uma vida financeira tranquila, sem sofrimento, sem perseguição, tudo tranquilo. Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse homem sofreu muito e prometeu perseguições aos seguidores dele, os verdadeiros seguidores. Mas porque ele sofreu, era para trazer a salvação ao pecador. E esse vislumbre fala explicitamente daquele sofrimento que ele ia passar
em busca da nossa salvação. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe.